Se você pretende ou espera se aposentar pelo INSS, sinto lhe dizer, mas é bem provável que você não consiga. INSS, isso não será suficiente. Brincadeiras à parte, INSS é uma abreviação de Instituto Nacional do Seguro Social, no caso, a Previdência Social. E se você aposta todas as suas fichas da sua aposentadoria na Previdência Social do Brasil, no INSS, assista esse vídeo até o final. Como funciona a Previdência Social? Criada há mais de 100 anos, hoje existe aproximadamente 33 milhões de beneficiários. O estudo aponta que para cada um beneficiário necessita de aproximadamente 10 trabalhadores, 10 contribuintes, já que a alíquota do INSS varia de 8% a 11%, tanto para CLT quanto para autônomos que pagam o imposto do INSS. Utilizando dessa teoria, precisamos de aproximadamente 330 milhões de trabalhadores, de brasileiros, para sustentar os 33 milhões de beneficiários. E já que, segundo o IBGE, existem aproximadamente 205 milhões de pessoas no Brasil, ou seja, é claro que a conta não fecha. Já olhando para esse ano de 2024, já temos um rombo previsto de aproximadamente 326 bilhões, ou seja, temos aí uma receita estimada de 636 bilhões, uma despesa estimada, projetada, para pagar de benefício quase 918 bilhões, ou seja, um rombo de mais de 300 bilhões de reais. E por que esse número até 2100 está projetado para chegar a 25 trilhões? Só aumenta de forma exponencial. Porque a população brasileira basicamente está cada vez mais velha, como aponta no censo de 2022, por exemplo, dos anos 2000 até 2022, uma população brasileira que tinha acima de 65 anos subiu de pouco menos de 6% para quase 11%, ou seja, quase dobrou em um pouco mais de 20 anos a população acima de 65 anos, ou seja, tem cada vez mais idosos no Brasil. Fora a população que vem ficando cada vez mais velha, o número de jovens que não trabalham nem estudam, os chamados neném, superaram aí a recorde histórico no Brasil também, mais de 5 milhões. Se aprofundando um pouco mais nesses dados econômicos, segundo o IPEA, em 2022, de brasileiros existem aproximadamente 130 milhões que estão na idade para poder trabalhar. Desses 130 milhões, apenas 45% contribuem com o INSS, ou seja, um pouco menos de 60 milhões. Nesse caso, temos aproximadamente 2 trabalhadores para cada um beneficiário, já que tem 33 milhões de beneficiários, uns 60 milhões que pagam o INSS, ou seja, muito além do quanto necessita, com aqueles 2, 1 para 10, segundo o estudo mencionado acima. Então, qual que é a solução? A solução, basicamente, é o brasileiro estudar educação financeira no geral, finanças pessoais, investimentos, para que o brasileiro faça a sua própria aposentadoria, Tem outros estudos aqui que indicam que 7 a cada 10 brasileiros não tem nenhuma reserva financeira, Isso é muito preocupante, já que se a gente comparar com alguns países desenvolvidos, como por exemplo os Estados Unidos, quase 60% da população investe diretamente no mercado de ações, fora as pessoas que não investem no mercado de ações, investem só em renda fixa, etc. Então, quase 70% dos brasileiros não tem nenhuma reserva financeira para sobreviver ali, se ficar desempregado, etc. E nos Estados Unidos, por exemplo, mais de 60% da população investe, fazem a sua aposentadoria por conta própria. Então, tá aqui basicamente um alerta, O brasileiro ele tem que pensar no futuro, ele tem que fazer a sua aposentadoria por conta própria, não pode esperar aí que o governo faça por ele, no qual o INSS, Previdência Social, porque a Previdência Social claramente é uma pirâmide financeira. Como a gente conseguiu ver, o rombo só cresce de forma exponencial. Fora isso, cada vez mais o brasileiro vai ficando mais idoso. Isso é algo bom, porque o IDH no Brasil
vem subindo, né, por conta da medicina, desenvolvimento econômico, etc. Então, menos pessoas trabalhando, mais pessoas aposentadas, percentualmente falando, né? Estamos em uma geração em que menos brasileiros com capacidade de trabalho produtiva não trabalham nem estudam, então é muito importante você que quer se aposentar, faça a sua aposentadoria por conta própria. Se você viu esse vídeo, se você gostou desse vídeo, eu peço para que você me ajude, dê um like, tá? Já se inscreve no canal para ficar por dentro dos outros vídeos que eu vou soltar. Muito obrigado e tchau!